Eu sempre fui a fracassada da família. Não que fosse um rótulo oficial, claro, mas naquelas reuniões em que todos sorriam e se abraçavam, no fundo dos olhares da minha mãe, do meu pai, até da minha irmã gêmea, eu era invisível, ou pior, motivo de piada. A minha prima, especialmente, tinha um talento perverso para escancarar minha incompetência para qualquer um que estivesse disposto a ouvir. Minha irmã gêmea, Lara, era o oposto, linda, perfeita, a filha que toda mãe sonha. Era o brilho da família, a joia rara, que recebia elogios até quando respirava. Eu, Ana, ficava sempre à sombra dela. Desde pequena, aquela competição silenciosa corroía tudo o que eu era. Quando decidi fazer uma faculdade EAD, me preparei para pior. Sabia que a reação da família não seria boa. Faculdade online fácil demais, não vale nada, ouvi. Minha prima chegou a me mandar mensagens anônimas pelo WhatsApp, dizendo que era melhor eu desistir antes que passasse vergonha. Mas eu tinha um motivo, queria crescer independente, mostrar que eu podia. E essa faculdade EAD era a única opção que eu tinha na época, já que precisava trabalhar e ajudar em casa. Era minha chance de reconstruir minha vida, de provar que eu não era só a sombra da Lara. Foram anos de batalha. Entre trabalhos, provas, plantões no emprego, eu mantive a cabeça erguida. Mas não foi fácil. Cada comentário maldoso, cada risada abafada quando falava dos meus planos, parecia uma faca cravada no peito. E a pior parte, minha própria irmã, que podia me apoiar, só me ignorava ou me desprezava. Para ela, eu era a prima pobre da família, aquela que não dava futuro. E a prima? Essa adorava lembrar a todo mundo que o nome dela era mais importante, e que eu jamais chegaria perto do sucesso dela. O choque veio quando, no último ano da faculdade, recebi uma mensagem da minha prima. Era uma provocação, como sempre. Você realmente vai se formar? Com essa faculdade de mentira? Vai precisar da minha assinatura para algum dia? Eu guardei o rancor, mas não deixei ela vencer. Afinal, eu tinha provas, trabalhos, notas, tudo ali real, concreto. Mas mal sabia eu que o destino preparava uma reviravolta cruel. Foi no fim daquele ano que meu mundo quase desabou de vez. Eu estava em casa, estudando para uma prova importante, quando o telefone tocou. Era meu tio, o pai da minha prima. A voz dele estava tensa, nervosa. Ana, preciso da sua ajuda. A Maria. Ela está numa situação difícil, e precisa que você assine um documento urgente. Eu fiquei sem entender. Minha prima, Maria, me pedir ajuda? Depois de tudo que ela disse? Depois de todas as humilhações? Era uma piada? Um teste? Mas eu não podia recusar. Não totalmente. Algo no tom do meu tio me deixou inquieta. Quando cheguei à casa deles, o clima estava pesado. Maria estava lá, nervosa, com o rosto pálido. Ela segurava um envelope com documentos. É o diploma do meu curso, ela disse, quase sussurrando. Mas falta sua assinatura para validar. O coordenador do meu curso pediu, disse que só assim o documento é liberado. Eu engoli seco. Assinar o diploma da pessoa que menos me respeitava na vida? Que zombou da minha faculdade e da minha luta. Minha cabeça rodava. Era uma armadilha? Um castigo? Por que eu? Mas o olhar dela não era de desprezo ali. Havia algo quebrado, frágil, quase implorando por ajuda. Então, naquela tarde, eu assinei o diploma da minha prima. E foi o começo de um inferno que eu jamais imaginei viver, porque essa assinatura não era só um papel. Era o gatilho para uma sabotagem quase fatal, que quase destruiu tudo que eu lutei para construir. Eu nunca imaginei que um simples ato de ajuda pudesse se transformar em uma armadilha tão cruel. Depois daquele dia, quando assinei o diploma da Maria, a minha prima que tanto me humilhou, comecei a sentir uma tensão absurda no ar. Algo que eu não conseguia explicar direito. Era como se a minha vida tivesse desencadeado um terremoto silencioso, que se aproximava devagar, mas com força implacável. Tudo começou na semana seguinte. Recebi uma ligação do coordenador do meu curso EAD, um homem que até então nunca tinha falado comigo diretamente. Ele estava irritado, quase acusatório. Ana, precisamos conversar. Tem uma situação muito séria envolvendo você e o diploma da Maria. Meu coração congelou. Como assim, eu e o diploma dela? O que eu poderia ter feito de errado? Só tinha assinado o documento, como me pediram. O que houve? Perguntei, tentando esconder o nervosismo. Alguém apontou uma possível fraude no diploma dela. E a assinatura que você colocou está sendo questionada. Queremos entender se você tinha autorização para assinar, e se sabe de alguma coisa suspeita. A voz do coordenador parecia um julgamento, uma sentença pronta para me condenar. Eu sabia que não tinha nada a ver com isso, que só estava tentando ajudar, mas o medo começou a tomar conta de mim. Sabia que naquele ambiente acadêmico, a faculdade EAD ainda era vista com preconceito, e qualquer deslize podia ser fatal para minha reputação. No mesmo dia, tentei falar com Maria. Queria que ela me explicasse o que estava acontecendo, mas ela estava fria e distante, como se já tivesse abandonado a nossa aliança forçada. Não sei do que você está falando, disse ela com desprezo.
Você devia ter pensado 2 vezes antes de se envolver. Aquele tom, aquele desprezo, me cortou como uma lâmina. O sentimento de traição explodiu dentro de mim. A pessoa que eu ajudara estava me destruindo. E a pior parte, meus pais e minha irmã simplesmente ignoravam o drama que eu vivia. Para eles, eu continuava sendo a fracassada da família, a gêmea que não merecia sequer um olhar de respeito. Sentia minha alma se despedaçar aos poucos, sozinha naquela luta invisível. Mas o inferno estava longe de terminar. Poucos dias depois, comecei a receber mensagens anônimas no meu celular. A cada uma, um novo golpe. Documentos falsificados, fotos editadas, vídeos manipulados. Tudo insinuando que eu estava envolvida em um esquema para fraudar diplomas. Que eu teria vendido minha assinatura, que eu era uma criminosa. Eu tremia toda vez que o celular vibrava. Não conseguia entender quem faria aquilo, e por quê. Era como se uma sombra negra tivesse caído sobre mim, me afogando numa angústia que eu jamais havia sentido. E para piorar, a Maria sumiu. Sumiu do mapa, desapareceu da faculdade e até da família, como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei com o peso da acusação, da suspeita e da vergonha. A minha faculdade EAD, que eu lutei para conquistar, se tornou um campo minado. Um dia, minha chefe do trabalho me chamou para uma conversa séria. Queria saber o que estava acontecendo. Ela tinha ouvido rumores, e a situação estava afetando meu desempenho. Eu mal conseguia falar, não porque não tivesse argumentos, mas porque a injustiça do mundo parecia estar me sufocando. O ponto mais baixo foi quando recebi um e-mail oficial da faculdade, dizendo que eu seria suspensa provisoriamente enquanto investigavam o caso. Fiquei sem chão, sem teto. Como podia algo assim acontecer comigo? Eu, que batalhei tanto para sair daquela sombra em que minha família me colocava. Foi aí que naquela noite em lágrimas, decidi que não ia deixar a Maria ganhar. Eu precisava lutar. Por mim. Pela minha dignidade. Comecei a juntar provas, prints, e-mails, conversas, qualquer coisa que pudesse provar minha inocência. E foi em meio a essa busca que descobri algo que me congelou o sangue. No banco de dados da faculdade, Maria não estava registrada como aluna regular. Ela tinha usado um nome falso, documentos falsificados, e a assinatura que eu tinha colocado no diploma. Alguém a tinha forjado antes de me pedir para assinar um documento diferente, e quando percebi, já era tarde demais. Minha prima não só zombou da minha faculdade EAD, como arquitetou uma armadilha para me afundar. O choque foi tão grande que eu mal conseguia respirar, mas eu não podia me deixar abater. A partir daquele momento, decidi que iria reconstruir minha vida, sem depender da família que só via defeitos em mim, e que me tratava como uma piada. Comecei a frequentar grupos de apoio para vítimas de calúnia e perseguição, procurei um advogado, e abri um processo contra minha prima e contra quem mais estivesse envolvido. A luta não seria fácil. A humilhação, a dor, a sensação de abandono só aumentavam. Mas eu estava decidida a mostrar que eu não era a fracassada que eles diziam. Enquanto isso, o contato com minha irmã gêmea se tornou quase inexistente. Ela não queria saber da minha bagunça, preferia manter a imagem perfeita para a família. A ferida da rejeição só aprofundava. Numa dessas noites, recebi uma mensagem inesperada. Era da Maria. Quer conversar? Meu corpo congelou. Por que ela me procuraria depois de tudo? Era uma armadilha? Um pedido de desculpas? Ou algo ainda pior? Eu não sabia. Mas a decisão que eu tomasse poderia mudar tudo. E foi nesse momento que a minha vida, já tão conturbada, preparou uma reviravolta que eu jamais poderia prever. Eu precisava escolher, perdoar e tentar entender, ou cortar de vez os laços que ainda me prendiam ao passado. O aviso do meu coração parecia um sino trêmulo, soando alto na minha cabeça. Não confie nela. Não responda. Mas a mensagem da Maria ficou brilhando na minha tela como uma provocação. Eu a encarei por minutos intermináveis, buscando qualquer sinal de que aquilo era uma brincadeira ou algum tipo de armadilha. Ela sempre foi perversa demais para fazer um pedido sincero. Depois de horas de tortura mental, decidi responder. Não podia deixar passar a chance de entender o que estava acontecendo, de tentar salvar minha pele daquilo que parecia um pesadelo sem fim. Por que você quer falar comigo agora? Depois de tudo que fez? Ela demorou quase 1 hora para responder. Quando a mensagem veio, era curta, fria. Precisamos conversar. Não tem mais como fugir. Meu estômago embrulhou. Que conversa seria essa? Que segredo ela carregava que a fez me armar essa cilada e agora me procurar? No dia seguinte, marcamos para nos encontrar numa cafeteria discreta, longe da família. Queria entender seus motivos, ou no mínimo, encarar aquela mulher que tinha destruído tanto da minha vida. Quando a vi chegando, não reconheci a Maria de antes. Os olhos, antes cheios de desprezo e soberba, agora estavam vazios, como se carregasse um peso que nem ela mesma conseguia suportar. Ana, disse ela, sentando-se sem rodeios. Eu me ferrei feio. Aquele começo já me deixou em alerta. Eu não era uma pessoa crédula, mas precisava ouvir o que ela tinha a dizer.
Eu nunca quis te prejudicar assim, continuou com a voz quase implorante. Mas fui obrigada. Obrigada por quem? E cortei, com a voz dura. Ou por sua família? Por si mesma? Ela suspirou fundo, como se precisasse de toda a coragem do mundo para continuar. Minha mãe. Ela não me deixa viver. Sempre me cobrou ser perfeita. E quando soube que minha faculdade era EAD, riu da minha cara. Disse que nunca teria sucesso. Meu coração apertou. Eu sabia bem como era ser esmagada por expectativas impossíveis. Então, para tentar provar que eu valia alguma coisa, me inscrevi num curso presencial, numa faculdade muito cara. Mas não passei. Nem perto. Ela baixou a cabeça, envergonhada. Foi aí que entrei em desespero. Minha família, meus amigos, todos iam me olhar como um fracasso. E quando você assinou aquele diploma, vi uma chance. Uma chance de ferrar comigo? Perguntei, amarga. Não, Ana. Era para me ajudar. Mas o coordenador da minha faculdade viu algo estranho, e aí começaram as investigações. Quando percebi, a situação saiu do controle. Ela engoliu o choro. Eu te odeio por ter confiado em você. Odeio ter te usado. Mas não queria que tudo isso acontecesse. Eu não sabia o que sentir. Raiva, dó, vergonha, alívio. Tudo ao mesmo tempo. Mas uma coisa era clara. Eu não podia continuar presa nessa teia de manipulação. Foi quando ela fez o pedido que mudou tudo. Eu preciso de você, Ana. Preciso que me ajude a provar que não sou uma fraude. Você é a única que pode me salvar disso. Eu quis fugir. Quis dizer não, e deixar que ela afundasse sozinha. Mas algo dentro de mim queria justiça. E no fundo, queria provar que eu era mais forte. Eu vou te ajudar, respondi, sentindo que era uma decisão que me custaria caro. Mas com uma condição: você conta toda a verdade, sem esconder nada. Maria concordou. E foi ali, naquele café, que começamos a desmontar a mentira que ela mesma criou. Durante semanas trocamos mensagens, reunimos documentos e fomos atrás de provas. Cada nova informação era uma faca de 2 gumes. Revelava sua culpa, mas também mostrava que eu não era culpada. Enquanto isso, minha família continuava me ignorando ou pior, me julgando. Quando souberam que eu estava envolvida naquele escândalo, só aumentaram o desprezo. Minha mãe chegou a me chamar no meio da noite, dizendo que eu tinha envergonhado o nome da família. Minha irmã gêmea, como sempre, ficou em silêncio, evitando qualquer contato. Foi a primeira vez que percebi o quanto eu estava sozinha. Sozinha para lutar contra a injustiça, sozinha para reconstruir minha vida. Mas algo dentro de mim se acendeu. Uma chama que eu não sabia que existia. Eu não seria mais a vítima da minha própria família. Eu iria vencer, custasse o que custasse. Foi então que num desses dias de luta, recebi uma notícia que mudou o jogo. O coordenador da minha faculdade EAD estava disposto a ajudar. Ele viu a injustiça que eu sofria, e propôs uma investigação interna contra Maria e outros envolvidos. De repente, a faculdade de mentira, que minha família tanto desprezava, virou meu escudo. Eu tinha a chance de mostrar que a verdade era mais forte que o preconceito. Mas, no meio dessa tempestade, algo inesperado aconteceu. Numa noite, recebi uma ligação no meio da madrugada. Era um número desconhecido. Ana. Uma voz sussurrou. Era Maria. Eu não sei mais em quem confiar, disse ela em lágrimas. Eles estão vindo atrás da gente. Não sei se vou aguentar. Meu coração disparou. Quem eram eles? O que ela estava escondendo? E o que isso tinha a ver comigo? Eu sabia que a minha luta estava longe de acabar. Mas agora, o perigo era real, e vinha de um lugar que eu jamais imaginaria. A ligação no meio da madrugada fez meu coração quase saltar pela boca. A voz de Maria, trêmula e apavorada, não me deixava mentir. O pesadelo que eu vivia estava longe de acabar. Quem eram esses eles? E por que estavam atrás da gente? Eu não conseguia dormir depois daquela chamada. Fiquei horas olhando para o teto, pensando no que poderia estar por trás daquele mistério. Sabia que a verdade sempre tem mais camadas do que a gente imagina, e essa história estava virando uma bola de neve impossível de controlar. No dia seguinte, tentei falar com Maria para entender melhor, mas as mensagens continuavam frias e evasivas. Ela dizia estar cercada, com medo, mas não queria me dar detalhes. A sensação de que eu estava sendo mantida à distância, manipulada, me deixava furiosa e insegura. Para piorar, minha família continuava sua dança silenciosa de rejeição. Minha mãe, que sempre foi uma muralha de críticas, agora usava a desculpa do escândalo para me evitar. A Lara, minha irmã gêmea, simplesmente sumiu, como se eu tivesse evaporado do mundo dela. Durante semanas, fui uma espécie de fantasma no meio da minha própria vida, tentando juntar as peças desse quebra-cabeça que ameaçava me engolir inteira. Foi então que o coordenador da faculdade EAD me chamou para uma reunião confidencial. Aquele homem, que antes parecia um juiz severo, agora se mostrava um aliado. Ele me explicou que, além da investigação interna sobre Maria, tinham descoberto uma rede de fraudes envolvendo pessoas que, assim como minha prima, usavam nomes falsos e documentos fraudulentos para conseguir diplomas.
Ana, disse ele com voz grave, sua assinatura foi usada em documentos que nunca foram apresentados a você. Alguém está usando sua identidade para cometer crimes. Precisamos agir rápido. Meu mundo desabou de novo. Alguém estava se aproveitando de mim, da minha boa vontade, para cometer crimes mais graves. E eu era o alvo perfeito, invisível para a família, desprezada pelos amigos, subestimada por todos. Mas essa descoberta me deu forças para seguir em frente. Eu não era culpada, e precisava provar isso com unhas e dentes. Comecei a trabalhar com o coordenador e o advogado que contratei, abrindo um boletim de ocorrência, coletando provas, denunciando tudo o que podia. Foi um processo doloroso, que me tirou noites de sono e me fez reviver traumas que eu nem sabia que tinha. E no meio desse turbilhão recebi outra bomba. Um vídeo foi enviado anonimamente para meu chefe no trabalho. Nele, alguém que se dizia meu amigo falava mal de mim, dizendo que eu era desonesta, que tinha vendido minha assinatura para ganhar dinheiro fácil. A humilhação foi pública. Meus colegas me olhavam de cima, e eu sentia o olhar da reprovação como uma lâmina. Aquele momento foi o ponto mais baixo da minha vida adulta. Eu só queria desaparecer, mas foi quando pensei em desistir que algo mudou. Minha irmã gêmea apareceu, Lara. Ela entrou na minha casa sem avisar, com os olhos vermelhos e a voz embargada. Ana, começou ela, eu sei que te tratei mal, que te ignorei, mas eu vi o que fizeram contigo. Isso não é justo. Era a primeira vez que ouvia palavras assim dela, sinceras, sem máscaras. Ficamos horas conversando. Pela primeira vez, eu senti que poderia existir um espaço para nós duas, mesmo depois de tudo. Mas a paz não durou. No dia seguinte, Maria desapareceu de vez. Sem avisos, sem explicações. Sumiu, deixando uma série de perguntas sem resposta. E junto com ela, uma sensação de que o perigo que ela mencionou naquela ligação não era só paranoia. Minha vida virou uma busca por respostas, por justiça, por redenção. Porque eu não era mais aquela garota que aceitava ser o alvo dos golpes da família e das traições. Eu estava decidida a reconquistar meu lugar no mundo, custasse o que custasse. Mas será que eu conseguiria sair dessa tempestade sem me afogar? Será que minha irmã e minha família finalmente me viriam como eu realmente sou? E quem eram essas pessoas que ameaçavam destruir tudo que eu tinha? A história está longe de acabar. O sumiço da Maria foi um golpe que me deixou em suspenso. Não havia mais ninguém para confrontar, para cobrar a verdade, só o vazio, a sensação de abandono e a culpa que me corroía por dentro. Eu precisava continuar, precisava lutar, mas sem a peça central daquela trama, o quebra-cabeça parecia impossível de montar. Eu estava exausta. Exausta da perseguição, das mentiras, das noites sem dormir. Exausta de ser a fracassada da minha família, da prima que zombava, da irmã que me ignorava. Exausta de lutar sozinha. Mas, naquele fundo do poço, algo em mim se recusava a morrer. Foi quando o advogado me chamou para uma reunião que mudou tudo. Ele tinha descoberto algo que ninguém da minha família sabia. Documentos que provavam que meu nome estava sendo usado para assinar vários diplomas falsos, sem o meu consentimento. Alguém estava me usando como bode expiatório. Eu queria gritar, quebrar tudo, arrancar aquela injustiça do meu peito. Mas tinha que ser fria, metódica. Comecei a juntar todas as provas, a procurar testemunhas, a montar minha defesa com uma precisão cirúrgica. Cada passo era uma batalha contra o sistema, contra o preconceito que ainda existia contra minha faculdade EAD, e contra a própria família que me rejeitava. No trabalho, as coisas melhoraram depois que meu chefe viu a verdade por trás dos boatos. Ele passou a me apoiar, a me defender quando surgiam comentários maldosos. Eu sentia que pela primeira vez, tinha um aliado fora da minha casa. E então veio o inesperado. Minha mãe me ligou, dizendo que queria conversar. A voz dela estava diferente, menos fria, mais humana. Ana, disse ela, eu fui dura com você, eu sei. Mas essa situação toda me fez pensar. Talvez eu tenha sido injusta. Foi um choque ouvir aquilo dela. Eu não estava pronta para perdoar, mas sabia que um passo na direção da reconciliação era essencial para minha cura. Concordei em encontrá-la, e fomos a um café que eu amava na adolescência, antes de tudo desandar. Conversamos por horas, e ela chorou. Contou que tinha medo de perder a família, de que a imagem perfeita desmoronasse. Eu nunca imaginei que você pudesse ser tão forte, ela disse, segurando minha mão. Eu quero te apoiar, se você deixar. Era a primeira vez que eu sentia que talvez pudesse haver redenção para nós. Mas a luta ainda não tinha acabado. Na faculdade, a investigação avançava, e descobriram que a rede de fraudes era muito maior do que imaginávamos. Havia um esquema que envolvia funcionários, ex-alunos e, claro, minha prima Maria. Os nomes iam aparecendo, e com eles, mais uma avalanche de mentiras e traições. O impacto na minha vida foi enorme. Voltei a estudar com força total, decidida a terminar meu curso com mérito, para provar a todos que eu era muito mais do que o rótulo que me deram. Foi nesse momento que recebi uma ligação que gelou meu sangue.
Ana, você precisa sair de casa. Era a voz do advogado, urgente. Sua segurança está ameaçada. Eu tremi. Quem poderia querer me fazer mal? Depois de tudo que eu já tinha passado, fui para a casa de uma amiga, me sentindo pequena, frágil, mas determinada. Naquela noite, percebi que o caminho da redenção era perigoso, que o preço da verdade poderia ser alto demais. Mas eu não podia desistir. Por mim, por minha história, por tudo que eu havia sofrido e ainda sofreria. No silêncio da madrugada, olhei para as estrelas e fiz uma promessa silenciosa. Eu não deixaria que a injustiça me destruísse. Eu iria vencer. E nada, nem ninguém me impediria. Mas a pergunta que ficou martelando na minha mente era cruel e implacável. Quem realmente estava por trás dessa rede de mentiras e ameaças? Aquela noite na casa da minha amiga foi o momento em que entendi que a minha luta não era só por mim. Era por tudo que eu representava, uma mulher que se recusava a ser esmagada pelas injustiças da vida e pelos preconceitos da família e da sociedade. Os dias seguintes foram uma mistura de adrenalina, medo e coragem. Com o advogado e o coordenador da faculdade ao meu lado, conseguimos montar um plano para expor toda a rede criminosa que usava meu nome e assinaturas falsas para fraudar diplomas e vender ilusões. Cada passo era difícil, pois mexíamos com pessoas poderosas com contatos e interesses que iam muito além do que eu podia imaginar. E minha prima Maria? Descobrimos que ela estava escondida em outro estado, vivendo uma vida falsa, usando documentos fraudulentos para tentar escapar da investigação. Em uma operação policial coordenada com o apoio da faculdade e do meu advogado, ela foi finalmente encontrada e presa. Na audiência, eu a encarei pela primeira vez depois de meses. Ela não era mais aquela mulher arrogante e cruel. Estava quebrada, derrotada. Quando o juiz me perguntou se eu tinha algo a dizer, eu simplesmente respondi: só quero que isso sirva para que outras pessoas não passem pelo que eu passei, que a verdade prevaleça, e que ninguém mais use a boa vontade e a luta dos outros para se safar. A sentença veio firme contra ela e outros envolvidos, e eu finalmente pude respirar um pouco aliviada. Mas a maior vitória não estava no tribunal, estava dentro de mim, no momento em que minha mãe me abraçou, pedindo desculpas pelos anos de rejeição e desprezo. No olhar emocionado da minha irmã gêmea, que finalmente entendeu que a verdadeira força não está na aparência, mas na coragem de enfrentar o que a vida nos joga. E na sensação de que eu tinha provado, para mim mesma e para o mundo, que o caminho que escolhi, por mais difícil que fosse, era legítimo. Minha faculdade EAD, aquela que tantos desprezaram, me deu o diploma que eu sonhei, sim. E mais que isso, me deu a chance de me reconstruir. Hoje trabalho na área que amo, com orgulho e dignidade. Sei que a estrada foi tortuosa, cheia de pedras e armadilhas, mas me recusei a ser derrotada. A história da minha prima e do diploma falso foi uma das provas mais duras que enfrentei. Quase me derrubou, mas eu levantei. E se você está passando por algo parecido, saiba que a força que precisa para vencer está dentro de você. Nunca permita que ninguém diga que seu sonho é pequeno demais, que sua faculdade é de mentira, ou que você não merece. Eu sou a Ana, e essa é a minha história. E você? Quer que eu continue a compartilhar? Tem muito mais que posso contar sobre os dias após tudo isso, as reconstruções emocionais e os momentos em que quase desisti, mas escolhi a vida. Depois da tempestade, a calmaria não veio de imediato. Na verdade, a sensação era mais de um cansaço profundo, de um corpo e alma que precisavam ser reconstruídos, tijolo por tijolo, pedaço por pedaço. O fim do processo judicial contra Maria e os demais envolvidos não apagou as cicatrizes deixadas em mim, nem a sensação de abandono, nem as noites em claro revivendo tudo. Mas foi o começo da minha cura. Comecei a terapia. Aprender a lidar com a rejeição da minha família, principalmente daquela irmã gêmea que sempre foi meu espelho e sombra, foi um dos desafios mais difíceis. Muitas vezes, precisei me afastar para não me perder na amargura. Foi um caminho de autodescoberta, onde entendi que meu valor não depende da aprovação deles, ou de qualquer pessoa. Que minha faculdade EAD, o diploma que um dia zombaram, era minha conquista, legítima e preciosa. Voltei a estudar com sede de vida. Cada aula, cada trabalho entregue era uma prova de resistência. Não queria apenas provar para eles, queria provar para mim mesma que eu era capaz, que minha inteligência e força iam além de rótulos familiares. No trabalho, o clima melhorou. A confiança que meu chefe depositou em mim me ajudou a recuperar o equilíbrio. Ganhei projetos importantes, reconhecimento, e com isso, autoestima. Minha mãe, com o tempo, se tornou uma aliada. Não perfeita, ainda com seus momentos de julgamento, mas presente. E Lara, minha irmã gêmea? Ainda temos nossas diferenças, cicatrizes abertas que talvez nunca fechem totalmente. Mas hoje, ela é menos uma inimiga silenciosa e mais uma presença ambígua, que vez ou outra, mostra que se importa. Mais importante que isso, aprendi a me importar comigo mesma.
E foi aí que percebi que aquela história, dolorosa e cruel, me ensinou uma lição vital. A verdadeira força está em se reerguer depois que o mundo te derruba. Não deixei que a sabotagem da minha prima me definisse. Não deixei que a rejeição da minha família me destruísse. Hoje, tenho orgulho da minha trajetória, do curso que fiz, da luta que enfrentei, da mulher que me tornei. E acima de tudo, da coragem de perdoar, não para esquecer o passado, mas para me libertar dele. Sei que minha história não é única. Sei que muitas pessoas enfrentam rejeições, sabotagens, preconceitos que parecem insuperáveis. Mas posso dizer, com toda sinceridade, é possível vencer. A estrada é difícil, às vezes solitária. Mas a recompensa é uma vida que você pode olhar no espelho e reconhecer como sua, de verdade. E eu espero que minha história sirva como um farol para quem está perdido no meio da tempestade. Não deixe que ninguém te diga que você é menos por escolher um caminho diferente, por fazer faculdade EAD, por lutar contra a maré. Você é maior do que os seus obstáculos. E a vida, por mais cruel que pareça, sempre pode surpreender. Eu sou a Ana. Eu venci. E você? Quer que eu compartilhe outras histórias? Ou talvez ajude você a escrever a sua?